A paz do Senhor Jesus, vamos estar lendo o livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 21, profecia contra a Babilônia. Sentença contra o deserto do mar, como os tufões vêm do sul, ele virá do deserto do horrível terra. Dura visão me foi anunciada, perfídio procede perfidamente e o destruidor anda destruindo. Sobe, ó Elão, Sítia, ó Média, já fiz cessar todo o gemer, pelo que os meus lombos estão cheios de angústias, dores, e se apoderaram de mim como as de parturientes. Contorno-me, contorço-me de dores e não posso ouvir, desfaleço-me e não posso ver. O meu coração cambaleia, o horror me apavora. A noite que eu desejava se me tornou em tremores. Põe-se à mesa, estende-se tapetes, come-se e bebe-se. Levantai-vos, príncipes, untai o escudo, pois assim me diz o Senhor: vai e põe o atalaia em e ele que diga o que vir. Quando vir uma tropa de cavaleiros de 2 em 2, uma tropa de jumentos, uma tropa de camelos, ele que escute diligentemente com grande atenção. Então o atalaia gritou como um leão: Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé continuamente durante o dia e guarda me ponho noites inteiras. Eis agora vem uma tropa de homens cavaleiros de 2 a 2. Então ergueu ele a voz e disse: caiu, caiu Babilônia, e todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçadas por terra. Ó povo meu, debulhado e batido, como o trigo da minha eira, o que ouvi o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei, sentença contra do mar. Gritam-me de Seir, guarda, a que hora estamos da noite? Guarda, a que horas? Respondeu a guarda: vem amanhã e toda a noite, se quereis perguntar. Perguntai, voltai e vide. Sentença contra a Arábia. Nos bosques da Arábia passareis a noite, ó caravanas de dedanitas. Traga-se água ao encontro dos sedentos, aos moradores da terra de Temá. Levai pão aos fugitivos, porque fogem de diante das espadas, de diante da espada nua, de diante do arco armado, de diante o furor da guerra, porque assim me diz o Senhor: dentro de um ano, tal como o de jornaleiro, toda a glória de Quedar desaparecerá, e o restante do número dos flecheiros, dos valentes, dos filhos de Quedar, será diminuto, porque assim o disse o Senhor, Deus de Israel. Isaías capítulo 22, profecia contra Jerusalém, sentença contra o vale da visão, que tens agora que todo o teu povo sobe aos telhados. Tu, cidade que estás cheia de aclamações, cidade estrepitosa, cidade alegre, os teus mortos não foram mortos à espada, nem morreram na guerra. Todos os teus príncipes fogem a uma e são presos sem que se use o arco. Todos os teus que foram encontrados foram presos sem embarco, que já estarem longe da fuga. Portanto, digo: desviai de mim a vista e chorarei amargamente. Não insistais por causa da ruína da filha do meu povo, porque o dia do alvoroço de atropelamento e confusão é este da parte do Senhor, o Senhor dos exércitos, no vale da visão, derribar
de muro e clamor que vai até aos montes, porque Elão tomou a aljava e vem com carros e cavaleiros. Equis descobre os escudos, e os teus mais formosos vales se enchem de carros. E o cavaleiro se põe em ordem às portas. Tira-se a proteção de Judá. Naquele dia olharás para as armas da casa do bosque. Notareis as brechas da cidade de Davi, para serem muitas, e ajuntareis as águas do açude interior. Também contareis as casas de Jerusalém, delas derribareis para fortalecer os muros. Fareis também um reservatório entre os dois muros para as águas do açude velho, mas não cogitais de olhar para cima, para aquele que suscitou essas calamidades, nem considerais aquele que há muito as formou. O Senhor dos exércitos nos convida naquele dia para chorar, prantear, rapar a cabeça e cingir o cilício. Porém, é só gozo e alegria que vem. Matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carnes, bebe-se vinhos e se diz: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas o Senhor dos Exércitos declara aos meus ouvidos, dizendo: certamente esta maldade não será perdoada até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos anda e vai ter com esse administrador como Sebna, o mordomo, e pergunta-lhe: que é que tens aqui? Ou que tens tu aqui, para que abrisses aqui uma sepultura, lavrando um lugar alto, e a tua sepultura, cingelando na rocha, e a tua própria morada? Eis que, como homem forte, o Senhor te arrojará violentamente, agarrar-te-á com firmeza, enrolar-te-á num involucro, e te fará rolar como uma bola para a terra espaçosa. Ali morrerás, e ali acabarão os carros da tua glória. Ó tu, vergonha da casa do teu Senhor, eu te lançarei fora do teu posto, e serás derribado da tua posição. Naquele dia chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa, e lhe entregarei nas mãos do teu poder. E ele será como pai para moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porém, sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Fincá-lo-ei como estaca em lugar firme, e ele será como um tronco de honra para a casa de teu pai. Nele pendurarão toda a responsabilidade da casa de seu pai, a prole e os descendentes, todos os utensílios menores, desde das taças até as garrafas. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, a estaca que fora fincada em lugar firme será tirada, será arrancada e cairá em carga, que nela estava, se desprenderá, porque o Senhor o disse. Capítulo 23, profecia contra Tiro. Sentença contra Tiro: uivai, navios de Tarsis, porque está assolada, ao ponto de não haver nela casa nenhuma, nem ancoradouro da terra de Chipre. Foi isto revelado: calai-vos, moradores do litoral, vós a quem os moradores de Sidom enriqueceram, navegando pelo mar. Através das vastas águas vinha o cereal dos canais do Egito e a ceifa do Nilo, como a tua renda. Tiro, que
vieste a ser feira de nações. Envergonha-te, ó Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar, fala dizendo: não tive dores de parto, não dei à luz, não criei rapazes, nem eduquei donzelas. Quando a notícia a respeito de Tiro chegar ao Egito, com ela se angustiarão os homens. Passai a Tarse, uivai, moradores do litoral, é esta o acaso a vossa cidade que andava exultante, cuja origem data de remotos dias, cujos pés a lançavam até longe para estabelecer-se. Quem formou este desígnio contra Tiro, a cidade destruidora de coroas, cujos moradores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra? O Senhor dos Exércitos formou este desígnio para denegrir a soberba de toda beleza e envilecer os mais nobres da terra. Percorre livremente com o Nilo a sua terra, ó filha de Tarsis, já há quem te restrinja. O Senhor estendeu a mão sobre o mar e turbou os reinos, deu ordem contra Canaã, para que se destruíssem as suas fortalezas. E disse: nunca mais exultará, ó oprimida virgem, filha de Sidom. Levanta-te, passa a Chipre, mas ainda ali não terás descanso. Eis a terra dos caldeus, povo que há pouco não era povo, e que a Síria destinara para os sátiros do deserto, porque se levantou suas torres, arrasou os palácios de Tiro e os converteu em ruínas. Uivai, navios de Tarsis, porque é destruída a quem era vossa fortaleza. Naquele dia, Tiro será posta em esquecimento por 70 anos, segundo os dias de um rei, mas no fim dos 70 anos dar-se-á com Tiro, que consta na canção da meretriz. Toma a harpa, rodeia a cidade, ó meretriz, entregue ao esquecimento. Canta bem, toca, multiplica as tuas canções, para que se recordem de ti. Vindo os 70 anos, o Senhor atentará para Tiro, e ele tornará ao salário da sua impureza, e se prostituirá com todos os reinos da terra. E ganho e o salário da sua impureza serão dedicados ao Senhor. Não serão entesourados nem guardados, mas o seu ganho será para os que habitam perante o Senhor, para que tenham comida em abundância e vestes finas. Glória a Deus. Isaías capítulo 24. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e dispersar os moradores. O que suceder do povo sucederá ao sacerdote, ao servo como o seu senhor, à serva como a sua dona, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao credor como ao devedor. A terra será de toda devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. A terra planteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha. Enlanguece os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto degrinem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra.
e poucos homens pranteia o vinho e enlanguece a vide, e gemem todos os que estavam de coração alegre. Cessou o folgueto dos tamborins, acabou o ruído dos que exultam, e descansou a alegria da harpa. Já não se bebe vinho, nem entre canções, a bebida forte é amarga para os que a bebem. Demolida está a cidade caótica. Todas as casas estão fechadas, ninguém já pode entrar. Gritam por vinho nas ruas, fez-se noite para toda alegria, foi banido da terra o prazer. Na cidade reina a desolação e a porta está reduzida às ruínas. Porque será na terra, no meio destes povos, como varejar da oliveira e como rebuscar quando está acabada a vindima. Eles levantam a voz e cantam com alegria por causa da glória do Senhor. Exultam desde o mar, por isso glorificai ao Senhor no oriente e nas terras do mar, ao nome do Senhor, Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar glória ao justo. Mas eu digo, definho, ai de mim, os pérfidos. Tratam perfidamente, sim, aos perfidos tratam muito perfidamente. Terror, cova e laços vêm sobre ti, ó morador da terra. E será que aquele que fugir da voz do terror cairá na cova, e se sair da cova, o laço o prenderá. Porque as represas do alto se abrem e tremem os fundamentos da terra. A terra será de todo quebrantada. Ele totalmente se romperá. A terra violentamente se moverá. A terra cambaleará como um bêbado e balanceará como rede de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela. Ela cairá e jamais se levantará. Naquele dia o Senhor castigará no céu as hostes celestes, e os reis da terra na terra serão ajuntados como presos em masmorra e encerrados num cárcere, castigados depois de muitos dias. A lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém. Perante os seus anciões haverá glória. E assim, demos uma pausa aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Deus abençoe e até o próximo vídeo, para a glória de Deus.